Alagoas tem, gente, a sua imprensa oficial. E é uma empresa centenária. Não só o Diário Oficial, as divulgações do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, aquele jornal que nós conhecemos e agora até na sua impressão digital. Tem também a atribuição de promover escritores alagoanos, descobrir novos valores. Hoje, a antiga Sergasa, hoje é a imprensa oficial Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi um dos diretores desta gráfica, né? Talvez dali tenha se projetado para o mundo. Foi também de jornais locais aqui de Alagoas. Mas hoje, esta imprensa oficial tem uma atribuição, tem uma tarefa de divulgar os autores alagoanos e obras aqui que marcam o país, marcam momentos históricos do país. A nossa entrevistada de hoje é a diretora editorial, né, a nossa querida Patrícia Sampaio, jornalista. Tive a honra de trabalhar com ela em algumas redações. Então é com muita satisfação que eu primeiro quero parabenizar a imprensa oficial, Graciliano Ramos. O Graciliano realmente, como eu disse aqui, participou, chegou a ser diretor da Graciliano. Foi. Não só ele, né? Outros escritores importantes aqui de Alagoas já foram diretores lá da... Entre eles? O Carlos Moliterno, o Romeu de Avelar. A imprensa tem uma grande tradição na área literária, mas a editora mesmo, como uma parte importante dos negócios, das atividades da imprensa, ela passou a existir há 15 anos. Esse ano a gente está fazendo 15 anos de existência. A imprensa oficial, a antiga Sergasa, né? A imprensa, a gráfica, né, que faz o Diário Oficial, ela já existe há mais de 100 anos, 112, salvo engano. 112 anos. Mas a editora mesmo da imprensa oficial, Graciliano Ramos, está completando 15 anos de existência esse ano. Ela nasce a princípio, para editar livros ou diário oficial, esse jornal diário dos poderes? Assim, a imprensa ela tem diversas atividades, está até colocando em prática ainda esse ano novas frentes de negócios, né? Interessante. A editora ela veio para diversificar as atividades da imprensa oficial Graciliano Ramos, que antes era só o Diário Oficial, e tem uma gráfica que presta serviços gráficos para a sociedade de uma forma geral. Inclusive, é uma gráfica muito querida dos autores independentes aqui do estado, né? Mas a editora surgiu para diversificar as atividades e novas atividades econômicas estão sendo colocadas. A imprensa, essa imprensa oficial Graciliano Ramos é uma PPP, uma parceria público-privada? Ela é uma empresa de economia mista. Interessante. Da qual o principal acionista é o governo do estado. Nós estamos aí... Hoje, dia 14, que está sendo gravado esse programa, vai ficar uma semana no ar, até a próxima segunda-feira, 21. Nós estamos nessa semana inteira com a nossa Bienal. Como a imprensa oficial Graciliano Ramos participa desse evento cultural, que é o maior, né? É o maior evento cultural do estado, né? Para a gente, eu costumo dizer que é o nosso carnaval. É um momento muito glorioso para a editora da imprensa oficial Graciliano Ramos. E esse ano, nessa edição, que é a 10ª, né, a gente está se superando. Como? Por quê? Primeiro, pelo volume de investimentos que a empresa dedicou à produção dos livros. É R$1 milhão. Quer dizer que nós temos R$1 milhão com autores alagoanos. 100%. Todos os autores que estão sendo lançados lá são alagoanos. Então, assim, a gente é um aporte recorde para a empresa. Graças a ele, a gente está chegando na Bienal com 30 novos títulos que estão chegando para o público leitor de Alagoas, né? E isso só foi possível graças a parcerias que a gente firmou também, que foi com a FAPEAL, com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e com a EduFal, né? Empresas, para apurar esses R$1 milhão para editar esses 30 trabalhos de autores alagoanos, além desses órgãos oficiais, o FAO, o SECOM, a FAPEAL, o próprio governo do estado, que representa essas entidades, né? O privado também entrou nesse projeto? Dessa vez não, mas a gente já fez parceria com empresas privadas, sim, né? Mas estamos abertos, inclusive porque nossa produção continua. A gente já está até planejando os trabalhos que a gente vai desenvolver no ano que vem. E, assim, é muito importante ressaltar, Arnaldo, que, assim, esse investimento que foi feito
para essa Bienal é só a primeira de uma série de ações que o diretor-presidente Maurício Bugarim está articulando com o governador Paulo Dantas para alavancar o mercado editorial de Alagoas. Quer dizer, cultura agora, quer dizer, esse ramo da cultura, de livros, o próprio Diário Oficial é uma realidade, mas promover autores alagoanos está dentro da prioridade de uma parceria com a cultura, né, pública, né? Pouca gente sabe, mas Alagoas é o berço de grandes escritores, viu? É verdade. E não parou no Graciliano Ramos e no Jorge Lima, né? Depois deles, inclusive hoje em dia, nós temos grandes autores contemporâneos, que inclusive são premiados, reconhecidos fora de Alagoas, no Brasil, né? E a gente precisa ter espaço para todo esse talento que transborda mesmo de Alagoas. Há uma crítica no passado, em gestões passadas, que só apesar de abrirem editais, tal, essa coisa toda, mas só conseguiam acessar os nomes mais conhecidos da literatura contemporânea. Os autores novos quase que não tinham acesso. Isso ainda acontece? Não, essa crítica a gente conhece, mas ela ficou no passado, viu? Porque a imprensa já vem fazendo editais desde 2012. E no edital pode participar todo mundo, famoso, simples. E disputa em pé de igualdade. Assim, desde 2012 que são lançados todo ano uma série de editais, né? Para participar, basta ser alagoano ou morar em Alagoas. Sim. E o processo, ao longo dos anos... Aí apresenta a sua matéria-prima, que é o trabalho escrito, né? Isso, exatamente. A gente aprimorou o processo de realização e da avaliação das obras ao longo dos anos, né? Então, como é que é hoje? A gente lança o edital, ele é amplamente divulgado, sai na imprensa, no Diário Oficial, na Tribuna Independente, que é um parceiro nosso. As pessoas se inscrevem pela internet. Nossa equipe coloca todas as obras que chegam sob anonimato e apresenta uma equipe que é formada pela FAPEAL. Ela escolhe pareceristas, que são pessoas mestres e doutores em letras e linguísticas, não pode ser menos, né? E essas pessoas recebem essas obras sob anonimato e leem todas essas obras. Cada obra dessa tem um parecer técnico mesmo com a avaliação dela. Inclusive, muitos autores se queixam que não tem para quem apresentar seus trabalhos e terem uma avaliação sincera, né, e da qualidade esse trabalho deles. é reeditado? Por exemplo, você entrega o material bruto que você pensou. Isso. Mas o que a gente observa aqui nas livrarias particulares, de um modo geral, você recebe o material e chama um autor, só vamos ter que dar uma reedição aqui desse material. Isso é o que você pensa, mas para casar com o nosso público, isso a gráfica faz? Sim. A gente tem um trabalho de edição, né? Que é o meu trabalho lá, no caso. A gente recebe as obras, quando elas são aprovadas pelo edital, a gente chama o autor e troca uma ideia, né? A gente dá muita liberdade ao autor, para que ele fique feliz com o resultado da edição. Mas muita coisa, às vezes, precisa melhorar, né? E tem também o trabalho da equipe de arte da imprensa. Sim. Porque muita gente pensa que é só entregar o livro. Não é. O livro, o original, é só o primeiro passo, né, da produção do livro. Sim. Depois ele passa por um trabalho de edição, que é a avaliação do texto. Tem coisas que a gente incorpora para melhorar. Porque a gente visualiza o livro como um produto que vai chegar lá no final para o leitor. E a gente quer que essa experiência de leitura seja a melhor possível. Então, tem o trabalho de edição de texto, tem a revisão de texto, o texto saiu correto, tem o trabalho de arte, o projeto gráfico que é desenvolvido, fazer belas capas, confortável de ler, um livro funcional também. E depois disso, hoje, eu até considero que o maior desafio não é a produção do livro, não é imprimir, não é publicar e não é lançar. O maior desafio hoje é comercial, é fazer com que o livro tenha aceitação pública. Exatamente, né? Fazer o livro acontecer, ser conhecido no grande público. Esse é o maior desafio hoje. Nesse desafio, a Bienal é uma porta. Ela é uma oportunidade sensacional. Você disse que estão levando para essa Bienal 30 autores, né? Isso. Quem são esses autores? Vamos lá. O primeiro lançamento que a gente fez foram uma coleção que a gente está chamando de Mulheres Extraordinárias. Quem são essas mulheres? Extraordinárias de verdade. São mesmo? Uma delas é a Mãe Neide Oyadunchum, que está lançando seu livro de receitas. Você me permite? Dona Mãe Neide, senhora Mãe Neide, satisfação falar da senhora. Um beijo, meu carinho. A gente teve uma cerimônia, uma solenidade de lançamento dessas 7 autoras, né?
Mãe Neide estava lá, ela está lançando um livro de receitas que, na verdade, é mais do que um livro de receitas, é um livro de resgate de tradição preta, cultural, né, aqui de Alagoas. São receitas afro-indígenas. Olha. São quilombolas, mas também tem receitas da culinária do sagrado. Ela tem um restaurante, ela, além de um trabalho bom, belo, silencioso na periferia, ela tem um restaurante no alto da Serra da Barriga que ela preserva. Então, quer dizer que essa culinária está preservada. Está preservada agora. Além de Mãe Neide. Temos também um livro chamado O Dom do Segredo, que é um estudo antropológico sobre religião afro-brasileira. Quem? Né, que é de Larissa Fontes, aliás. Tem um livro Empaldar com Muitas Flores, que é de Ana Kelman de Araújo, que é um livro, também um estudo antropológico sobre uma comunidade quilombola da região agreste de Alagoas. É um estudo muito bacana. Há alguns estudiosos me disseram que quando o quilombo dos Palmares foi aniquilado, Zumbi conseguiu fugir. Né, e foi encontrado, né, esquartejado no Agreste. Né, então, guarda muitos segredos e muita história ainda o Agreste de Alagoas com relação ao quilombo dos Palmares. É verdade. Além desses livros que tem a nossa história, o que mais está sendo ofertado lá? Tem também isso a preço que as pessoas possam comprar? Sim, porque como o livro foi financiado, né, tem recursos próprios da imprensa, né, mas tem recursos dos parceiros, a gente consegue levar os livros com um preço abaixo da média do mercado, que hoje os livros são muito caros, né? É verdade. Porque toda a matéria-prima é basicamente importada, né? O papel ainda é predominantemente importado. Quando o dólar sobe, essa matéria-prima também fica com um preço elevado, né? E também teve uma recente alta de impostos que foi feita no governo Bolsonaro. Então, hoje o livro está com um preço realmente elevado, mas como a gente é uma empresa de caráter público, né? E a gente teve esse apoio também, a gente consegue trazer os livros com um preço mais acessível, né? Fora os livros que a gente está levando com desconto de 70% lá para a Bienal. Que livros então, são esses? Todos os livros de edital que a gente lançou recentemente estão com desconto de 70%, entre outros. Então, assim, só para fechar aqui, para ninguém ficar com ciúme, porque eu deixei de falar das outras, né? Por favor, eu gostaria... Falamos aqui de três grandes mulheres, né? A gente tem duas imortais da Academia Alagoana de Letras, né? Que é a professora Edilma Acioli Bonfim, que está lançando a segunda edição de um livro sobre a obra de Breno Acioli. O nome do livro é Razão Mutilada, Ficção e Loucura em Breno Acioli. Tem também a segunda edição do livro da professora Maria Heloísa Melo de Moraes, que é sobre a poesia de Djavan. Porque muita gente critica, né? Diz que as letras de Djavan não fazem sentido e a professora prova que não. O próprio Djavan deu uma entrevista, recentemente eu vi uma entrevista na TV Cultura, falando das letras dele, né? E a gente percebe o tamanho do preconceito. Tem um preconceito, né? Porque foi feito por um preto que vivia às margens da Lagoa Mundaú, que ganhou essa projeção nacional e internacional, a África curte Djavan. E a poesia dele é anticonvencional, mas isso não significa que ela não tem sentido. Tem muita beleza, inclusive, né? Tem muita sofisticação. Ele lembra, num determinado momento da nossa história contemporânea, nós tivemos aqui o Teatro do Absurdo, que as pessoas também faziam a mesma condenação que fazem a Djavan, né? Sim, porque queria uma coisa métrica, rimada, casando, e ele traz para uma reflexão. Como ele próprio disse, a minha letra é um convite para as pessoas. Exatamente. E aí ele foi mostrando, quando ele fala do mar. É porque o problema no Brasil, eu acho até que passa pela falta de leitura mesmo, porque as pessoas que leem bastante, elas têm intimidade com a metáfora, com a poesia, elas sabem que aquilo passa por uma subjetividade e elas sabem interpretar uma poesia, por mais que ela seja hermética ou até mais difícil, entende? Mas isso aí é uma outra questão. É um outro programa que a gente vai discutir, que eu quero discutir com você, mas num outro momento. Além delas... Aí a gente também tem duas autoras que não estão mais vivas, né? A Eliônia Seres e a Nilda Leão, que a gente também está promovendo o resgate da memória delas. Eu conheci a Nilda Leão no Jornal de Alagoas, que ela subia antigamente, o Jornal de Alagoas, onde que é a CIA hoje. Exatamente. Então, a Nilda Leão vinha lá, que era uma mulher que tinha um trânsito fácil na arte, né? Então, assim, são duas mulheres muito poderosas, né? Com escrita muito poderosa. Da Eliônia, a gente está resgatando um livro chamado Olho de Besouro, que é uma coletânea de contos fabulosa. Assim, eu tenho certeza que o público mais jovem vai se encantar
com as narrativas que ela apresenta nesse livro, porque tem uma coisa assim de mistério, até uma coisa meio de terror. É muito, olha, fascinante esse livro. E da Nilda é um livro chamado Anil da Cor do Céu, que é uma antologia poética que foi organizada pelo grande poeta Milton Rosendo, que resgata os poemas que ele considerou mais marcantes da carreira dela, dos 4 livros que ela publicou. Foi para comemorar o centenário de nascimento da Nilda. De novatos, quem você destaca? Tem essas 2 moças que foram selecionadas por edital, né? A Ana Kelman e a Larissa. Agora, também, né, durante a Bienal, a gente vai lançar... Está lançando, porque nós estamos com a Bienal aí até o final da próxima segunda-feira, né? Ontem mesmo a gente lançou... Sábado, domingo. Até domingo, dia 20, né? A gente lançou a coleção do Breno Ascioli. Esse autor que morreu precocemente, né, em 1966, aos 45 anos, quase 45. Quando ele morreu, ele deixou 2 livros inéditos. Aí a gente está lançando a obra completa dele, incluindo o João Urso, que é a obra-prima dele, né, o mais conhecido. Eu até discordo que seja a obra-prima, porque eu gosto muito dos outros livros também, particularmente do Cogumelos, que o Cacá Diegues fez o texto de apresentação. Sim. Aí a gente está lançando os livros que todo mundo já conhecia, mas esses 2 inéditos, né? Aí, além da coleção Breno Ascioli, tem uma coleção nova que a gente está levando, chamada Legado, que ela é formada por biografias de grandes personagens históricos alagoanos, escritas por autores alagoanos. E tem um sucesso editorial nosso chamado Coleção Raiz das Alagoas, que a gente lançou na Bienal de 2019, mas todo ano a gente vem agregando novos títulos a ela, hoje já tem 16, né? Nessa Bienal a gente está trazendo mais 4 títulos. E essa coleção é formada por livros de história de Alagoas, escritas por autores alagoanos. Aí tem Ledo Ivo, Félix Lima Júnior, Craveiro Costa, Luiz Sávio de Almeida, Manuel Diego agora, Júnior, né? Ano passado. Douglas Aprato, Disseu Lindoso, olha só os mestres. Os mestres. Abelardo Duarte. A gente, com essas 2 coleções, a gente consegue promover o resgate desses grandes escritores que há muitos anos, alguns assim há mais de 50 anos, que não se via edições novas dos livros deles, né? Olha, gente, nós estamos entrevistando a jornalista Patrícia Monteiro, que está lá coordenando editorialmente a nossa imprensa oficial Graciliano Ramos. Além dessa colocação, você disse há pouco, né, que o grande desafio, você está falando de nomes maravilhosos, alguns eu convivi com eles, né? E alguns já se foram há algum tempo e que eu tive a honra também de conhecer. Mas a grande preocupação é, nossos jovens precisam conhecer esses nomes todos que você acabou de narrar. Como esses livros chegarem às escolas, há uma articulação da imprensa oficial com a educação estadual, a educação municipal, para que essa cultura de Alagoas, que é riquíssima, é cortejada pelo país inteiro, esteja disponível aí para nossas quase 1 milhão de crianças e adolescentes? Olha, a imprensa atualmente tem investido muito nas vendas institucionais, né? No que elas estão baseadas? É principalmente na venda para o gestor público, que pode ser prefeitura ou secretarias de governo, né? Atenção, prefeitos, presta atenção. A venda de livro para os seus meninos aí no município. Coisa mais linda, eu fui no Sertão esses dias, o menino estava lendo Graciliano Ramos, Vidas Secas. E isso pode sair mais barato para ele de que forma? Exato. Então, a imprensa o que é que faz? É até uma coisa que a gente vem defendendo, né? Um projeto de lei que garanta que toda escola pública e privada de Alagoas, do ensino infantil ao ensino superior, adote pelo menos 2 títulos de editoras alagoanas. Se isso realmente passar pela Assembleia, ela está sendo discutida, foi montada uma comissão, né, dentro da Assembleia. Que tem um projeto já tramitando nesse sentido? Tramitando, é do deputado Alexandre Aires. Se esse projeto for aprovado, ele vai promover uma revolução verdadeira aqui no estado de Alagoas. Porque, veja bem, a gente tem hoje muitos autores de alto nível produzindo literatura de alto nível todos os dias. E a gente precisa dar vazão a isso. E, do outro lado, nós temos um enorme número de estudantes, de jovens, pessoas que estão estudando, né? E que precisam conhecer mais a história de Alagoas e essa boa literatura que está em produção e tudo isso que já foi produzido no passado. Então, se essa lei passa,
vai ser excelente porque vai ser um grande incentivo à leitura, né? Para o público leitor alagoano, inclusive em potencial, e vai ser excelente para as editoras do Estado, porque a gente vai ter uma garantia de venda para os nossos livros. O que às vezes entristece, eu sou repórter e estou sempre andando, fazendo minhas reportagens para o Jornal Gazeta, ou para a Gazeta Web, ou para a própria TV Mar. Eu tive um tempo desse atrás em Palmeira dos Índios, e aonde projetou a gestão Graciliano Ramos, né, o prefeito que prestou contas do que sobrou na gestão dele, né? E poucos jovens leram alguma coisa de Graciliano em Palmeira dos Índios. Ele é natural dali pertinho, né? Que é Brangulo, a casa dele está lá. Não sei nem se reformaram. No tempo que eu fui... Está reformando, né? Acho que vão reabrir esse museu. E tive também União dos Palmares, né? Muitos jovens conhece o folclore da história de Zumbi, conhece o que a história oficial conta, mas não a luta, e muito menos ouviram muitos. Eu perguntei, sim, Jorge Lima, o acendedor de lampiões. Muitos. Quer dizer, como acesso. Assim, chega a cortar o coração de você, do país, conhecer e o menino, aonde a história foi construída, aonde nasceu o escritor, não saber. Veja a importância dessa lei, né? A gente já fez algumas vendas para prefeituras e já fez, inclusive, para a Secretaria de Educação do governo mais do baratas elas do que o mercado tradicional. Porque, assim, quando o governo compra, ele distribui gratuitamente para o aluno da rede pública, né? A gente fez recentemente uma venda para a Secretaria de Educação, onde a gente vendeu a nossa coleção Coco de Roda, que é de livros infantis. É até uma coleção muito bacana porque ela tem um foco na cultura e nas tradições de Alagoas. Então, é o diferencial dela e isso é uma coisa bem simpática, assim. A gente percebe que tem uma acolhida por parte dos prefeitos. Ele me falando ali que tem 10 minutos, eu quero aproveitar o máximo dessa mulher aqui. Nós temos aqui no Nordeste a cultura do cordel, né, dos livretos. Isso passa também por vocês? Sim, lá? Sim, a gente tem um livro sensacional que é chamado, é do Cícero Manuel, Um Cordel Atrás do Outro. Eita, agora eu vou falhar no título, mas o autor é o Cícero Manuel, que inclusive é da Academia Alagoana de Cordel. Esse livro é um sucesso, porque você pode Mas levar... tem os cordelzinhos desses que vendem na feira? Não com aquele formato, está em formato de livro mesmo, né? Tá. Mas lá não há nenhum tipo de preconceito a respeito de linguagem ou de temática na imprensa, sim, claro, né? Agora sim. No cordel, você ter preconceito, eu acho que até é um absurdo. Não pode. É uma tradição nordestina muito importante que tem que ser mantida, né? É verdade. Ele se modernizou, hoje em dia não se faz mais um cordel com uma temática tão machista, né? Como tinha antes, não. Hoje em dia os autores de cordel até modernizaram o viés, assim, né? O olhar sobre os temas. Está dentro da contemporaneidade, como diria assim, da nova organização social, né? Exato, é um cordel atrás do outro. Pois esse livro é um sucesso. Esse livro, ele chega na sala de aula com muita tranquilidade, porque através da poesia você pode ensinar muita coisa aos jovens estudantes, né? Agora, então, assim, outro desafio que eu acho que vocês têm, eu estou sendo mais rápido, aproveitar você ao máximo, que é esse desafio do marketing, né? Nós estamos falando de autores restritos a uma camada social. Não é? Eu vi, por acaso, um menino lá no sertão com Vidas Secas, mas não é muito comum. Não é? Popularizar. Tem algum projeto dentro da gráfica para popularizar, para chegar a essas camadas mais? Porque o livro pode desarmar um menino da periferia. Sim, exatamente. Eu acho que o menino estando na escola e ele recebendo toda essa produção das editoras de uma forma gratuita, dada pelo governo, já é um grande incentivo. É verdade. Né? É um excelente caminho. É um jogo onde todo mundo vai ganhar. O desafio da gente é disputar com uma editora nacional que tem ações na Bolsa, né? Porque a gente não tem aquele fôlego financeiro que elas têm, como uma editora Positivo, por exemplo. Mas se a gente tem um apoio do governo, tem uma garantia de mercado para a nossa produção, e eu digo assim, a imprensa só não, viu? Que a gente tem várias editoras. Mas eu acho que quem investe R$1 milhão, que é o caso do Executivo Estadual, que está investindo em quase R$1 milhão, como você falou, ele também tem uma responsabilidade, Inclusive, disso. A seleção lá da imprensa, ela tem uma responsabilidade, né? Porque de um lado a gente tem o processo seletivo, que é isonômico e democrático, que é a partir de editais, né?
Os pareceristas, eles recebem as obras, eles não sabem de quem são, não sabem se é um autor conhecido ou não, avaliam tecnicamente aquele livro, emitem um parecer dizendo quais são os pontos fortes e fracos de cada obra, dão uma nota e a gente se compromete em publicar aqueles que tiveram nota mais alta, né? Essa é uma maneira de ser publicado na imprensa. E, do outro lado, tem um conselho editorial que atua para selecionar essas obras que são relevantes, consagradas, para trazer de volta, para que o público tenha acesso ainda a obras que podiam cair no esquecimento, porque não são necessariamente lucrativas, embora que, por exemplo, a coleção Legado e a coleção Raízes, que quem trabalha no processo de curadoria junto comigo, né, que é o conselho editorial, ela é feita, ela tem esse caráter de trazer, de fazer esse resgate de memória. Como meu tempo está quase no fim, para você que é escritor, que não é famoso, que está aí no interior, me dando essa satisfação dessa audiência, para você que é da capital também, da região metropolitana, de todo o estado de Alagoas, dos 102 municípios, que escreve poesia, escreve contos, escreve cordel, como participar, de que forma? Pois eu não posso aqui contar falei que é uma série de investimentos que vem por aí, novidades, né? Não posso contar nada agora, mas eu sugiro que todo mundo acompanhe as redes sociais da imprensa oficial Graciliano Ramos, porque é a partir delas que tudo é publicado. Os editais é uma vez por ano? Sim, e a gente estava sem realizar. Está para lançar algum edital agora? Sim, está sim. O que eu posso dizer assim de antemão é que vamos ter novas oportunidades de trabalho para os profissionais que atuam no ramo criativo, né? É bom acompanhar as publicações da imprensa lá pelas redes sociais, por isso que vai ter novas oportunidades de trabalho e vai ter novas oportunidades de publicação. Para todos? Para todos. Para a lavadeira, porque olha, eu conheci, tem uma senhora aqui, a dona Edna da Casa da Arte, que já se foi, deixou um livro de poesia lá, mas eu tenho certeza que o Tito Mendes, que em breve estará aqui dando uma entrevista para a gente, para falar dos projetos da Casa da Arte para o verão, não sabe como publicar o livro de poesia deixado por arte pela dona Edna Constant, que tem um trabalho maravilhoso na Garça Torta. Isso que você está falando vem de encontro com uma coisa que a gente está, no esforço que a gente está realizando agora, que é o seguinte: a gente quer dar voz a quem ainda não tem voz na literatura. Muito bom. Então, a gente hoje está fazendo um esforço na imprensa para diversificar o nosso elenco de autores. Muito bom. E então, a gente quer trazer as pessoas que fazem parte dessas comunidades tradicionais, ribeirinha, quilombola, indígena. A gente quer autores com esse perfil lá. Tá prestando atenção aí, você que conhece todas as músicas aí do Baixo São Francisco, as cantigas. Olha aí, presta atenção. E a gente quer incrementar mais ainda o número de autoras, né, no nosso catálogo. Então, tem muita coisa boa que está vindo aí. A imprensa não está sozinha. Ela tem contado com excelentes parcerias, né? Como é o nome do presidente? Maurício Bulgarim. Maurício Bulgarim. Não mude a rota, hein, que está sendo anunciada aqui. Vamos valorizar. Vem muita coisa boa. Muita coisa boa. É acompanhar pelas redes sociais. Acompanhem tudo, porque tudo agora é colocado em primeira mão lá, mas depois repercute na imprensa também. Mas é bom estar ligado às redes sociais da imprensa, porque realmente todas as novidades saem em primeira mão por ali. Essa seleção que é a última pergunta, porque já gritou lá, na direção, né? Essa seleção vai ter autores novos, autores consagrados e novas perspectivas, né? Sim, porque a imprensa ela trabalha nessas duas frentes. De um lado, é dar oportunidade para os novos talentos acontecerem, apresentar as novas caras da literatura, mas do outro, é manter viva a memória dos grandes autores. E aqui em Alagoas tem... Nossa, quanto mais a gente faz, mais a gente precisa fazer, porque tem muito autor de alto nível que está caindo em esquecimento. Estamos no final, mas eu quero que você convide agora para conhecer lá o estande da Imprensa Oficial Graciliano Ramos, onde o próprio já trabalhou. Olha, lá na Bienal, eu queria convidar o público Bienal, aqui, né? da sua audiência para participar dos nossos lançamentos, que vão vir nos próximos dias lá na imprensa durante a Bienal, né? No dia 16, a gente está fazendo uma grande homenagem ao professor Luiz Sávio de Almeida, né?
com o lançamento de um livro que é em homenagem à vida e à obra dele, do Lúcio Versosa. E a gente também tem um título dele que é chamado Nota sobre o Poder, Operários e Comunistas em Alagoas. Esses 2 livros vão estar lá no dia do lançamento, 16 a partir das 19 horas no nosso estande. Sim. Dia 17 a gente tem o lançamento da coleção Legado e Raízes, também no nosso estande a partir das 19 horas. Dia 18 a gente tem um bate-papo com essas autoras, que vai ser realizado na sala Ipioca, a partir das 19 horas. Todas vão falar sobre os seus livros. E no dia 19 tem o lançamento da Mãe Neide, né, que vai ser uma festa bem bonita, vai ter apresentação musical, bate-papo, apresentação de dança afro, né, vai ser uma festa bem bonita, com direito às comidinhas dela também, né? Então, esse vai ser no dia 19 na sala Ponta Verde a partir das 19 horas. Eu convido a todos porque os eventos são todos gratuitos, abertos ao público, basta chegar. Livro é a melhor estratégia para a construção da paz. Está aí uma Bienal, leve seu filho, vá também. E tem programação até o final até o final desta semana. Um beijo, muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Eu que uma agradeço, honra entrevistá-la. Uma alegria estar aqui.